Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, passar para frente, fazer parte do grupo dos Terra Firmezas, né? Cidadãos de Terra Firma. E hoje, você sabia, dentro da série Performance, mas hoje eu vou juntar dois assuntos. Performances com a série Festivais. Por quê? Hoje eu vou falar do Jefferson Airplane. Por que eu vou falar do Jefferson Airplane? Porque o Jefferson Airplane, além de ser uma banda muito legal, que vai ter uma série de desdobramentos, vocês talvez conheçam um monte de música que veio do Jefferson Airplane e não façam a menor ideia. Ou bandas que surgiram do Jefferson Airplane que você não tem muita ideia. O Jefferson Airplane, ele surge em 1965 no Verão do Amor, né? Ele vai ter na formação original uma vocalista que não é a... Ai caramba, como que é o nome dela? Tem o Jack Cassidy, né? A Grace Slick, eu esqueci errei o nome da Grace, não lembrava o nome da Grace Slick. E a Grace Slick é muito importante, porque ela vai fazer parte até o fim aí dessa trajetória. Então por que o Jefferson Airplane eles são importantes dentro da série Performance? Porque eles são a única banda que tocaram em todos os grandes festivais. Eles estiveram no Monterey Pop Festival, no Woodstock e no Altamont. Fora que, como eu já contei em outras histórias, eles faziam parte do Human Being, né? Por exemplo, Being de Human Being, né? Que faça parte mas de ser humano. Então, assim, o Jefferson Airplane, ele surge em 1965, no Verão do Amor. Ele vai ter a primeira formação, ele vai ter uma vocalista. Essa vocalista vai ser tocada pela Grace Slick, tá? Quem que é a formação mais clássica do Jefferson Airplane? Tem o Jack Cassidy, a Grace Slick, o Martin Bain, o Jonah Calhoun, o Paul Kantner e o Spencer Dryden, tá? O Paul Kantner, ele vai ter um relacionamento com a Grace Slick e tal. E o que acontece? O Jefferson Airplane, ele vai ser Jefferson... deixa eu fazer um resuminho do Jefferson Airplane e aí eu vou contar por que eles estão aqui no Performance. Na série Performance. Eles são uma banda de rock psicodélico, tá? Eles levaram muito essa coisa da licergia. Meu, quando você pega a letra da White Rabbit, que é aquela... talvez uma das músicas mais famosas junto com Somebody to Love delas... Who will find somebody to... Eu já citei várias vezes, mas na White Rabbit ela faz uma versão da história do Alice no País das Maravilhas tão bizarra, tanto que no Medo em Delírio em Las Vegas, o personagem do Benício Del Toro quer que o personagem do Johnny Depp jogue o rádio mate eletrocutado no final da música, no ápice da música, onde o coelho fala "Eat your head", tipo, coma a sua própria cabeça. Então, o Jefferson Airplane, eles são do movimento ali da Bay Area de São Francisco. Eles vão surgir em 1965, junto com quem? Com o Grateful Dead, com a Janis Joplin, né? E a banda dela, e eles. Então eles vão liderar um movimento do Verão do Amor, que vão fazer aquelas coisas que eu falei no vídeo do Human Being Festival, por exemplo, e do Monterey, de montar um caminhão e sair tocando assim com o Blue Oyster Cult, né? Eles faziam muito isso. Então o Jefferson Airplane ele vai ser Jefferson Airplane de 1965 a 72. De 74 a 84 ele vai ser Jefferson Starship, tá? De 84 a 89 ele vai ser Starship, e aí depois eles vão se reunir em 89 e 91. O que é Jefferson Airplane? Nenhuma música deles fala de Thomas Jefferson, nenhum dos membros se chama Jefferson e nenhuma música deles fala sobre avião. Há duas histórias. Jefferson Airplane era um o Paul Kantner, ele inventou um bluesman
fictício que chamava Blue Jefferson, Blind Jefferson Airplane, ou seja, ele inventou um cara que era um bluesman que se chamava Jefferson, o avião cego do Jefferson, assim. E a outra história, que tem muito a mais a ver com eles, que Jefferson Airplane é uma piteira que você fazia para fumar maconha, para fumar o beck, o baseado, e não queimar a ponta dos dedos. Então, quando você usa aquele baratinho assim, fazia com palito de fósforo, que você cortava um pauzinho e punha para fumar a maconha sem você encostar a mão nela, chama Jefferson Airplane, que tem mais a ver com a história da banda, né? Por que eles mudaram o nome para Jefferson Starship? Porque eles tiveram um problema legal com o empresário deles, que queria, tipo, pegar a grana deles, falou que eles tinham um débito ferrado, então eles mudaram o nome da banda, né, para se livrar legalmente desse empresário, e tanto que esse processo durou até 89, se eu não me engano, quando um juiz falou, não tem por que a gente estar nessa batalha, vocês não devem nada para eles, vocês podem usar o nome da banda de novo. Depois virou Starship, né? Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui da banda Jefferson Airplane, contar a história deles, mas eu vou falar por que eles estão aqui no Performance e por que eles são relevantes. Eles estiveram dentro dos grandes momentos da história do rock psicodélico, do começo do movimento Flower Power. Além, então eles que organizaram os primeiros festivais, aí eles que ajudaram a organizar o Uma Be, eles estiveram no Monterey Pop Festival, eles estiveram no Woodstock, a Grace Slick acorda o Woodstock 6 horas da manhã e fala assim, e aí Woodstock, vamos curtir o rock and roll! 6 horas da manhã começa um show tocando Volunteers. Eles sempre tiveram músicas muito interessantes que tratam da questão da psicodelia, mas também de questões políticas, né? Essa Volunteers of America, que ele questionava justamente isso. Por que você tem que ser um voluntário da América para lutar num lugar onde não faz o menor sentido, né? Então, assim, é muito importante. E a Grace Slick, já grávida, ela participou daquela turnê de 1968 do Doors na Europa, que foi uma doideira sem fim. Então eles sempre estiveram em grandes momentos da história do rock. Eles são o R2-D2 e o C3PO do Star Wars, do movimento Flower Power. Eles viram presencialmente, o vocalista o Space Invaders, o Martin Blaine, saiu na porrada com os Hell Angels no Altamont Speedway Festival, né? Ele deu as caras. E uma coisa que eu acabei descobrindo na pesquisa é que não é que os Hell Angels chegaram de louco lá no Altamont Speedway Festival. Eles eram contratados regularmente pelo Jefferson Airplane. Por quê? Porque o pessoal tinha medo deles, então eles nem causavam confusão. E depois do que aconteceu lá, tanto que foi indicação do Jefferson Airplane para os Rolling Stones, que falaram, se vocês estão falando, beleza. E deu todo aquele problema que deu no vídeo que tem aí do Alton Speedway Festival. Então, assim, a relevância do Jefferson Airplane, além da musical, é essa questão histórica. Eles estiveram em todos os grandes momentos da história da construção do rock, do que foi o Flower Power, do psicodelismo. A postura deles, a postura da Grace Slick. A Grace Slick depois deu uma pirada lá na frente. Eles fizeram uma turnê como Jefferson Starship e ela foi mandada embora, porque no show da Alemanha ela chapou o coco, ela tomou todas, assim, ficou muito louca, não queria botar a roupa, queria que mandasse mais bebida pra ela, deu uma puta de uma confusão pra ela subir no palco. Aí, a hora que ela subiu no palco, ela começou a fazer piadas sobre os alemães, deles serem pais do navio, criou um puta de um constrangimento, assim, no palco. E aí o Paul Kantner falou, e ele marido dela, ele falou, não dá pra você continuar, você vai ter que dar um tempo da banda. E aí ela volta 3 anos depois. Ele faleceu há 3 anos atrás, mas assim,
O Martin Blaine também já faleceu. O Jack Cassidy, ele toca na gravação, por exemplo, da Voodoo Child do Jimi Hendrix, que é uma das gravações mais antológicas que tem no Electric Leyland, que era uma gravação ao vivo, e o Jack Cassidy ele tá lá. Tanto que existe aqueles documentários de como foi gravado o disco, que ele participa contando da gravação, da levada de blues dele, assim. Outra pessoa que juntou com a galera do Jefferson Starship, né? Que o Jefferson Starship ele virou uma mega banda quando ele foi formado, assim. Porque eles tinham esse problema com o empresário, e aí o que aconteceu? O Jack Cassidy e o Space Drain fizeram um projeto chamado Hot Tuna e meio que começaram a levar a vida nessa banda. E no primeiro disco do Jefferson Starship, eles trouxeram o pessoal do Grateful Dead, o Bill Crosby, do Crosby, Stills, Nash Young, tanto que a primeira música desse disco do Starship, do Starship, Jefferson Starship, é uma música do Bill Crosby que ela não foi aceita no Yardbirds, e o Yardbirds falou pra ele que era um lixo, que era uma música muito legal, e aí ele saiu do Yardbirds, do The Birds, não Yardbirds, The Birds, por causa disso. Então, assim, é uma banda que sempre foi muito intensa no palco, sempre se envolveu. A Grace Slick, as apresentações dela, o Martin Blaine. E aí você vai ter músicas assim que fizeram muito sucesso depois. Starship We build this city to rock. É deles, tá? Você tem aquela que era do filme lá da manequim, Nothing Can Hold Together. Tem um monte de música que fez sucesso que são deles, que são do Starship e que estão aí. E assim, a Grace Slick sempre foi uma frontman muito intensa, muito com time. Quando você vê, por exemplo, as apresentações dela nesses festivais, fizeram o nome do Jefferson Airplane. O Jefferson Airplane é uma banda que fez muito sucesso em função das suas apresentações ao vivo, que foi com o tempo, né, sofrendo. Eles tinham um lance, eles tinham um dos membros da banda era mais velho que eles na época, quando eles formaram a banda, que ele tinha 30 anos de idade, e eles achavam um absurdo, assim, porque eles achavam que ter 30 anos era ser velho demais, né? Era uma ideia. Eles eram hippies, assim, na essência, de viver em comunidade, e fizeram muito pela música. Você pega a ideia lá de como eu contei na série dos festivais, deles organizarem, eles estarem presentes, eles serem ativistas, assim. Então eles tiveram uma preocupação muito grande em relação a isso, da música além da música, né? A música ter uma mensagem, da música... Eu tô rindo aqui porque eu lembrei... Uma vez nós fomos na Animal Records aqui na Galeria do Rock São Paulo, e aí tava eu e o João, né? E é uma coisa que o João fala até hoje, isso. É uma piada nossa que ficou eterna. E aí a gente lá, né, vendo o disco de vinil na época, e aqueles papos de música. Aí o cara do Animal falou assim: tal banda é uma porcaria, não sei o que, eu sou. Aí o cara vira, e o cara defendendo a banda, não, mas eles têm uma mensagem. Aí o cara do Animal falou assim: você quer ler mensagem, lê a Bíblia, mano, eu quero ouvir música. E o Jefferson Airplane sempre juntou de uma maneira muito interessante. Tem uma música do Jefferson Airplane que chama Today. Procura aqui no YouTube, é a coisa mais linda, as melodias dela, e é o Martin Blaine cantando assim, e o que era legal nisso é ter dois vocalistas, né? Você tem um homem e uma mulher, então você conseguir fazer esses contrastes, essas texturas diferentes ficavam muito legais. Um detalhe que várias bandas da cena da Bay Area dos anos 60, do comecinho do meio dos anos 60, tinha esse lance. Janis Joplin era dessa região, era um lugar que tinha a mente mais aberta para isso aí. Então, ouça Jefferson Airplane, procure ver, ouça Jefferson Starship, ouça Starship, que é uma brisa já bem diferente, assim. Eu gosto do Starship, acho legal, eu gosto de música pop, assim, popular,
uma banda hitmaker, assim, mas para mim, Jefferson Airplane e Jefferson Starship é muito... O Jefferson Starship, o primeiro disco deles é conceitual, que tipo vai vir uma... que tá tendo um plano de revolução na Terra junto com os hippies, e que vai vir uma nave espacial e resgatar todo mundo e levar para voar pelo espaço, assim. E eles sempre tiveram essa coisa do ativismo, de ver o movimento hippie e já entender o movimento hippie desde o momento inicial como uma revolução de padrões da sociedade. E eles sempre levaram isso muito, muito a sério, assim, e defenderam isso. Tá legal? O poema de hoje, vamos ver o que eu inventei aqui, é relativismo analítico. Que é essa ideia de como a gente olha para as coisas, né? Como que você... a história do Jefferson Airplane levou por isso, mesmo nos nomes diferentes, como que eles olharam para as coisas e tiveram uma análise que fugiu do padrão e que ajudou as pessoas a mudarem a mente, mudar a sua percepção das coisas. Relativismo analítico. O como e o que se manifestam de modos parecidos, mas na sua essência fazem toda a diferença. Nesta relatividade a envolver todas as coisas, vamos ora entendendo, ora elaborando de modo empírico toda a complexidade da realidade, em que nem sempre as palavras têm o seu sentido literal, pois de tanto as analisar, o concreto pode se tornar abstrato. É o que falta hoje para as pessoas. Interpretação de texto, entender metáforas e entender literalidades. Coisas que o Jefferson Airplane torceu de uma maneira muito louca. O Jefferson Starship e o que veio depois, principalmente o Jefferson Airplane e o Starship. Meu, ouça White Rabbit e veja a letra daquela música. Que doideira que é esse relativismo do que é concreto, do que é abstrato. De como eles vão pegar a história da Alice do País das Maravilhas e vão tornar uma coisa muito bela e extremamente sombria. Lembra que eles estavam no meio da Guerra do Vietnã, começando a Guerra do Vietnã, e essa era uma música que os soldados ouviam lá. Os soldados ouviam muito Jefferson Airplane, dentre outras bandas, lá no Vietnã. Diz aí, você conhece Jefferson Airplane? Sabia dessas histórias? Esqueci de contar alguma coisa? Ficou faltando algo? Se não, se você gostou, se não gostou, deixa o seu comentário, dá o like, o dislike, se inscreve no canal, passa o vídeo pra frente e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.